No ataque também, Gata Show, porque a gente vai falar de Adam Bareiro. Ele que chegou questionado pelo torcedor tricolor diante das primeiras atuações, vem mostrando também que cresceu bastante, tanto com a chegada de Martim Palermo, também com a autoconfiança. Adam Bareiro já marcou 2 gols até aqui. No último jogo teve um gol anulado, né? Teve um impedimento, mas foi uma grande jogada que ele conseguiu ali concretizar como centroavante e tem sido a melhor opção ali de camisa 9 do Fortaleza. São 14 jogos até aqui. Só destes 14, 2 ele foi titular. 2 gols e nenhuma assistência. Tem em média 29 minutos por jogo e na época em que foi negociado foi comprado por 9,8 milhões de reais. Ele tem contrato com o Fortaleza até o final de 2027, mas de fato vem sendo o homem de confiança de Palermo. Dentro das opções de centroavante, já que Lucero desde maio não marca gols, é o artilheiro do Fortaleza, mas não marca gols desde maio. Daverson chegou para ser um nome forte, mas não teve bom desempenho com o Palermo e a gente percebeu que ele deixou de optar pelo camisa 18 e o Kaique estreou, mas só teve 2 oportunidades entrando no segundo tempo, ainda não mostrou o suficiente e disso Bareiro é quem tem sido a peça mais importante de Martim Palermo. Até aqui, Gata Show. Bareiro é titular, gente. Não é titular, não? O Adam Bareiro? Sim. Não há nenhuma dúvida disso. Nem dúvida disso, hein? Essa posição aí, Denise, a não ser que ele sofra uma lesão, se machuque ou algo do tipo, ele vai perder. Porque se tem um jogador que o Palermo tem apostado e ele conseguiu corresponder, foi o Bareiro, nesses últimos 2 jogos, basicamente, né? Antes, ele já havia feito o gol diante do Juventude. Aquele resultado passa pelo Breno, né? Fazer a defesa no pênalti, mas ele é consolidado com o gol do Adam Bareiro. E aí, Denise, diante do Flamengo, o Bareiro já tinha jogado bem. O Bareiro era o homem de confiança do Palermo nesse sentido, porque naquele compromisso, né, não havia Daverson e Lucero à disposição. Ambos também não estavam jogando nada, né? O Lucero faz muito tempo que não consegue contribuir. O Daverson acabou até gerando um pouco de animosidade junto ao torcedor. O Bareiro, né, faz o gol contra o Juventude, tem uma descarga emocional, né, chora, se emociona. Depois ele ganha a chance diante do Flamengo. E acho que ele faz um bom jogo, vale lembrar, né? Ele fez inclusive uma jogadaça junto ali ao Herrera, finaliza e o Ayrton Lucas salva basicamente em cima da linha, né? Então foi um bom jogo do Bareiro diante do Flamengo, que tem uma defesa muito consolidada. E nesse último compromisso, Denise, diante do Santos, ele também faz gol, não só um, ele faz 2, né? É porque um é anulado pelo VAR, toda aquela situação, né? Será se o Breno estava impedido ou não? Mas o Bareiro mostrou presença diária. Então ele deve ser o titular absoluto, eu não tenho dúvidas disso. A não ser que o Palermo vá mudar o esquema tático. E o Palermo já, desde que ele chegou até aqui, né? Ele tem dado entrevistas falando que ele não gosta disso. Ele realmente prioriza manter um time, né? Manter uma escalação. Então, diante de todo esse contexto, acredito muito mesmo que ele vai ser o titular da posição. Fica aí com a indefinição sobre os reservas, né? Lucero e Daverson devem ficar no banco. O que eu acho bacana, amigos, Daniel e amigos, Ale, todo mundo aqui, Fernandinha, é nesse trabalho também de reação que o Palermo está tendo com alguns jogadores. No aspecto positivo, né? Desse progresso que alguns jogadores vão tendo. A gente falou aqui sobre o Mancuso muito, né? O Mancuso que está tendo um crescimento com o Palermo. Podemos falar aqui também do Ávila, que em alguns momentos também a gente estava trazendo algumas críticas, que estava comprometendo o time defensivo e que deu uma melhora. E falamos também de Adam Bareiro. Então, você lembra do primeiro jogo do Adam Bareiro aqui? Vestindo a camisa de Fortaleza. Você lembra, Fernandinha? Você lembra da lambança? Contra o Bahia, o gol de mão. Ele entrou com substituição. Achava que era o Maradona. Ele entrou com substituição e teve um gol de mão e teve outra oportunidade também de naquele jogo virar para o Fortaleza conseguir a vitória e não deu certo. Foi na estreia do também Renato Paiva. Pois é, então assim, ele estava, acho que naquela ansiedade de marcar, um pouco atrapalhado, e o Palermo, que é um centroavante ainda no sangue nato, né? Sabe muito bem como se trata uma posição diária de centroavante, resgatando o bom futebol. É isso que eu tô percebendo. E o Palermo, tem uma palavra dele na coletiva, gente, que me chamou muita atenção. Ele falando, Dani, sobre eu tenho confiança nesse elenco,
e o elenco está tendo confiança no meu trabalho. É por isso que eu acredito que esse time vai sair. É pela confiança que eu estou tendo nesses jogadores. E a gente está vendo essa virada de chave de alguns atletas, hein? Estamos vendo, e o Barreiro é um desses, Denise. Eu acho que esse aspecto que você tem falado não é simplesmente uma percepção de alguém que está olhando de fora. A gente já comentou aqui em outras oportunidades que os jogadores, quando têm a chance de falar, eles falam sobre isso. Sim. Do Palermo como esse treinador que passa confiança. Do Palermo como esse treinador que no dia a dia é um cara que motiva os jogadores nos treinamentos. Esse aspecto moral, psicológico mesmo, é muito elevado, está muito elevado, né, no elenco do Fortaleza. A gente conversou com o Priol, conversou com o Sacha, conversou com o Mancuso, e todos eles falaram a mesma coisa. A gente está com um grupo mais coeso, mais unido, tem uma conexão maior, e isso passa muito pela confiança que o Palermo dá pra gente nos treinos e nas partidas. Então é muito importante isso, porque a gente sempre destacava, Denise, o Palermo ele chega com a janela fechada. Então o trabalho que ele tinha era justamente esse, recuperar jogadores que estão embaixo, porque as únicas alternativas que ele tinha já estavam no elenco do Fortaleza. Então, se eu não posso contratar, se eu não posso trazer nenhum jogador que eu goste, que se adeque ao meu estilo, o único caminho para solucionar a fase do Fortaleza é fazer com que esses jogadores que estão aqui voltem a jogar bem. E aí o Palermo tem conseguido fazer isso. A gente já destacou o Mancuso, a gente já falou de Gaston Ávila, a gente falou do próprio Bruno Pacheco, de outras peças que estavam esquecidas no elenco e que começaram a ter sequência e jogar bem, como o Pierre, que entrou e entrou bem. E a gente fala agora também do próprio Barreiro. Tava pesquisando aqui, Denise, no segundo turno inteiro, nenhum outro centroavante marcou gol pelo Fortaleza. Isso é quase inacreditável, né? A gente já tá chegando no final do campeonato. E preocupante para um time que quer sair, né, dessa situação, disso, né? ó. Lucero não marcou no segundo turno. O último gol do Lucero na Série A foi na 8ª rodada, no jogo contra o Juventude, lá no PV, que ele marca 2 gols. 5-0. E o último gol do Davidson foi na 14ª rodada, jogo contra o Grêmio, fora de casa. Fortaleza perde por 2-1. Foi, inclusive, o jogo que a gente tava falando aqui do Magrão. 2 gols de pênalti, depois o Davidson diminui. De lá pra cá, nenhum centroavante tinha marcado. Até que o Barreiro marcou contra o Juventude e agora marcou mais uma vez contra o Santos. E é uma posição que tem 4 jogadores, né? Exatamente. Porque tem o Lucero, que é um dos maiores salários do elenco. Tem o Davidson, que não veio pra cá de graça e também não ganha pouco, né? Um jogador que é medalhão. Tem o Adam Barreiro, que custou basicamente 10 milhões de reais, né? Se a gente fizer a conversão, né? E fazer esse ajuste, custou muito caro, né? Se esperava muito dele ainda com o Renato Paiva. E tem o Kaique, que até um dia desse não tinha ganhado nem um minuto. E agora ele já teve alguma possibilidade de jogar, mas claramente ele não vai ser a alternativa de confiança do Palermo nesse momento. E hoje o Fortaleza tem um técnico que conhece demais essa posição. Sim. Eu fico pensando que em alguns momentos o Palermo até pensou em jogar ele mesmo. Mas ele conseguiu, dentro do seu trabalho, recuperar, né, ou fazer com que o Adam Barreiro tivesse mais confiança. Denise, diga lá. 14ª rodada até a 27ª, todos os jogos o Fortaleza teve um centroavante. Porque o Fortaleza nunca abriu mão, nessa temporada, de jogar com centroavante. Da 14ª até a 27ª, todo jogo o Fortaleza teve um centroavante e nenhum deles marcou gol. E o Alexandre citou aí vários que foram testados, vários que foram aproveitados. Teve jogo que foi Lucero, teve jogo que foi Davidson, teve jogo que foi o próprio Barreiro. E como não lembrar daquele jogo contra o Mirassol, em que ele perde o pênalti, desperdiça o rebote, perde a chance de fazer o gol. Então o Fortaleza vivia um jejum impressionante, Denise, nesse segundo turno, de centroavantes que jogavam, que tinham sequência, que tinham oportunidades e não marcavam. Então é muito importante, é fundamental para o Fortaleza nessa reta final de temporada voltar a ter esse protagonismo lá na frente, que está sendo assumido pelo Breno Lopes, que está marcando gols importantes, que está sendo assumido pelo Barreiro, que já marcou 2 gols, colocou um, né, teve ali um gol que foi anulado, quase fez um gol contra o Flamengo, ou seja, esse número já poderia ser de 4 gols nesses últimos jogos. Algo muito bom, algo muito positivo. O Herrera tem voltado a jogar bem, tem estado bem. Então, assim, é um novo momento no ataque do Fortaleza. E o Fortaleza precisa disso. Fortaleza precisa disso, porque se o desafio do Fortaleza é ganhar muitas partidas para escapar do rebaixamento, e para ganhar partidas é óbvio, você tem que marcar gols, então você precisa que os seus atacantes voltem a jogar bem. Então, assim, o Palermo sempre falou desde o início, eu vou tentar dar uma solidez defensiva maior para o Fortaleza, a minha meta principal e primeira vai ser essa, mas a gente tem visto também que o ataque do Fortaleza, pouco a pouco, tem se recuperado. Então, muito importante, acho, só para complementar e concluir, um aspecto decisivo também é a sequência.
puxa, quantas formações de ataque diferentes do Fortaleza a gente já viu ao longo do ano. Pikachu, Marinho, Dylan Borreiro, né, que já foi titular num período, Lucero, Pikachu, Davidson, Adam Bareiro, Kaique já jogou, no lado esquerdo já teve Moisés, já teve Breno Lopes, já teve outras peças. Quantas formações diferentes de ataque do Fortaleza a gente já viu? E agora a gente tem visto uma sequência para um mesmo trio. Breno Lopes na esquerda, Bareiro centralizado e Herrera pela direita. E tem dado bons frutos. Então, que o Fortaleza aposte, insista, né, e dê sequência para esse ataque que tem começado a dar bons frutos.